Fala galera, vamos para mais um vídeo do canal e hoje o tema é o poder espiritual do padrinho na nossa vida. O seu padrinho e a sua madrinha de batizado, de casamento, de consagração, aquele padrinho ou aquela madrinha que você colocou nos teus filhos, aquele padrinho que você recebeu ao entrar nas religiões. Você sabia que tem padrinhos também dentro da Umbanda, né? Em algumas tradições. Na minha, por exemplo, tem. Cada filho de santo meu tem o padrinho e a madrinha específica deles, né? Como um batizado comum. E hoje eu quero falar sobre os padrinhos, tá? O padrinho de batizado e também o padrinho de casamento. Que sim, a escolha de quem vai apadrinhar o seu casamento também é uma escolha que impacta na sua vida. Antes de eu falar desse assunto, que eu acho que é um assunto relevante para todo mundo, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve caso você não seja nosso inscrito. Isso é muito importante para a gente poder continuar produzindo conteúdos de qualidade para vocês. Então, ok? Fechado? Bora lá então, pessoal. Uma das primeiras coisas que a gente precisa compreender quando se fala de padrinhos, né, quando se fala de madrinhas, é que o padrinho ele exerce uma autoridade espiritual sobre nós. Sempre que algo é posto sobre a nossa energia, aquilo exerce uma influência sobre nós. A fé que você tem, esse sistema hierárquico no mundo espiritual é muito forte. Por exemplo, a oração de uma mãe sobre um filho é muito forte. A oração de um pai sobre um filho é muito forte. É claro que a oração de uma mãe para um filho é muito mais impactante no campo áurico e energético dele do que a oração de um desconhecido. E aí quando eu falo oração, pode ser reza, pode ser benzimento, pode ser até coisas ruins. Praga de mãe, infelizmente, pega e pega bravo, tá? Entende? O seu líder espiritual, por isso que você tem que escolher muito bem seu pai de santo, sua mãe de santo, seu aso, sua asa, seu pastor, seu padre, porque ele exerce uma autoridade espiritual sobre você. E aí, essa tradição vem se perdendo com a modernidade, mas o efeito espiritual não. Aquela coisa que a gente tinha, eu ainda tenho. Quando eu vejo, eu sou bruxo, todo mundo sabe disso, sou sacerdote, mas, por exemplo, quando eu vejo a minha madrinha e o meu padrinho de batizado e de consagração, eu peço bênção a eles. Cada um dos meus tios, o meu avô, o meu pai, minha mãe, eu peço bênção a eles, porque eles têm essa energia, né? Meu pai e minha mãe, a vida do Criador passou por eles para que eu existisse. Né, os meus padrinhos, a minha mãe colocou essa autoridade espiritual neles sobre mim. Eu devo respeito, a reverência a eles. Quando eu me iniciei dentro da Umbanda, né, quando eu fui batizado na Umbanda, lá, muito tempo atrás, eu tenho uma madrinha e um padrinho e eu peço bênção a eles, né? Mesmo hoje em dia sendo sacerdote e tendo um cargo no terreiro acima do deles. Eles continuam sendo meu padrinho. Né? Eu sou sacerdote deles, mas eu ainda peço bênção a eles. Então é importante a gente entender o nosso lugar no mundo. Né? A gente acha que a gente vai crescendo, crescendo e o mundo tem que estar abaixo de nós. Não, sempre vão existir pessoas acima de você e você precisa respeitar. Esse ego de querer ser o fodão, o grandão, que não deve satisfação a ninguém, é só isso, ego. A essência ama e valoriza todos aqueles que te ajudaram de alguma forma. Então, os padrinhos, são pessoas que foram postas por escolha nossa ou por escolha de outras pessoas como autoridade sobre a nossa vida. Então, é uma escolha importante. Sabe por quê? Porque, por exemplo, antigamente funcionava assim. Se os pais da criança se acidentassem ou tivessem algum problema, são os padrinhos que cuidavam daquela criança, que tinham a responsabilidade de cuidar daquela criança. Quando, por exemplo, a família não tinha condição de sustentar, os padrinhos ajudavam no sustento daquela criança. Sei que essa tradição se perdeu, mas é uma tradição muito bonita e espiritualmente falando verdadeira. Os padrinhos, por exemplo, dos meus filhos de santo, né, eu sempre oriento tanto os padrinhos quanto os afilhados que eles têm uma boa relação entre eles, uma relação de respeito, que os padrinhos estejam para os afilhados quando os afilhados precisam e que os afilhados busquem os padrinhos quando necessitarem de algum conselho ou orientação e que peçam bênção sempre. Né? Então é importante a gente entender isso. Eu estou planejando um casamento, né, o meu casamento, então eu estou selecionando muito bem os padrinhos que eu vou colocar para o meu casamento. E é uma dica que eu dou para vocês. Tem gente que coloca padrinho para ganhar presente. Um dos maiores erros que você pode cometer, assim, dentro do seu relacionamento, um deles, né? Existem vários erros, é claro,
Mas um grande erro é selecionar um padrinho pelo poder aquisitivo dele. Sabe por quê? E eu sei que vai ter aquela pessoa que vai falar, meu filho, quanto mais rico, menos presente dá, né? Ou dá um presente vagabundo. Não é nem por isso. Padrinho, ele exerce uma influência espiritual. Quando a igreja, o pessoal fala que a igreja hoje em dia tá chata, né? Que se não for casado não pode ser padrinho. Eu não penso dessa forma, mas eu entendo. Se o seu padrinho, que ele é casado com a mulher dele, se ele não conseguiu nutrir o casamento dele, ele vai poder te aconselhar no teu? Ele vai poder te ajudar no teu? Então a lógica é essa, selecionar pessoas que vão poder ajudar você no seu relacionamento. E se ela não ajudou o dela, que eu não posso dar o que eu não tenho. O que ela pode te entregar de bom? Eu só posso te entregar o que eu tenho. Consegue entender isso? Então, a escolha do padrinho é muito importante. Eu fiz uma escolha, né, da seguinte forma. Eu só quero padrinhos, pessoas que torcem genuinamente pela minha relação, pessoas que provaram ao longo do tempo que são amigos do casal, não é meu amigo, amigo da outra pessoa. É amigo do casal, pessoas que vão dar conselhos genuínos, verdadeiros, pessoas que vão torcer pela gente. Não precisa fazer nada, não precisa dar dinheiro, mas assim, que vão torcer. Porque essa torcida positiva chega no outro. Se a inveja, a praga, a maldição chega no outro, a bênção, o torcer para que o outro seja feliz, também atinge positivamente lá. Essa é a escolha que eu fiz na hora do meu padrinho. Porque se eu escolher um padrinho ou uma madrinha que não tem esses sentimentos dentro deles, eu já estou colocando todo esse peso acima do meu casamento. Perceba que a energia do padrinho e da madrinha é acima daquilo que foi colocado. Então é muito importante a gente selecionar muito bem. Idem para os padrinhos dos seus filhos. Fulano é minha melhor amiga, ela vai ser a madrinha. Outro erro seu. Fulano ama o seu filho, independente se ela te ama ou ele te ama, ele ama o seu filho, ele te apoiou durante a gravidez ou é só fogo de palha? Eu tenho uma grande amiga que colocou a melhor amiga dela, uma das melhores amigas dela, para ser madrinha do filho. Essa pessoa nem convive com o filho dela, porque elas brigaram entre elas. Consegue entender? E é claro que se você olha com clareza, você sabe que a pessoa não sabe. A pessoa que vai apadrinhar seu filho tem que ser alguém que você olha e fala assim, olha, a gente pode brigar que eu sei que ela vai continuar amando e honrando meu filho. Se não, pula fora. Gilberto, mas eu já escolhi, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito. Eu tô dizendo para quem ainda não escolheu, para os próximos casos. Quando você já deu esse padrinho para alguém, já deu essa padrinhança para alguém, agora vamos ver o que o universo vai fazer. E outras pessoas vão assumir esse lugar de padrinho do seu filho, tá? Não se preocupe, porque o universo ele é muito justo. Se ninguém ocupar esse cargo, alguém vai ocupar. Seja de consagração, seja um chefe, seja um amigo mais velho, alguém vai ocupar, alguém vai ser um mentor pro teu filho. Mas que seja aquele padrinho que desde o batizado tá lá acompanhando. Quando levado a sério esses fundamentos que eu estou ensinando, isso é muito bonito. Então você que ainda não é mãe, pensa nisso quando você for apadrinhar alguém. Se alguém te chamar para ser padrinho, pensa na sua responsabilidade, executa com amor e carinho. Sabe? Ajuda. Se você for chamado para ser padrinho de alguém, casamento, ou a criança, ou dentro da religião, acolha, ame, dê apoio, dê amor, dê carinho. Sabe? Faça o seu melhor. Não é ser o melhor padrinho do mundo, é o melhor padrinho que você puder ser. Eu sempre falo. Ninguém precisa ser o melhor em nada, mas tem que ser o melhor daquilo que é capaz de ser. Então seja o melhor padrinho que você pode ser, dentro dos limites de quem você é, porque você exerce força espiritual. E utilize essa força em favor, dando conselho, orientando, dando amor, dando afeto, puxando a orelha, vibrando boas vibrações. Se for um padrinho para casal, gente, nada de ficar flertando com o casal. Você é padrinho. É quase incesto espiritual se você ficar com o seu afilhado, tá? Você foi ali para abençoar aquele casal. Não consegue? Então rejeita. E às vezes, gente, do mesmo jeito que eu falo, passa pelo crivo do teu coração na hora de selecionar um padrinho. Se alguém te chamou para ser padrinho de um casamento ou de uma pessoa, passa pelo crivo do teu coração se você vai aguentar a responsabilidade ou se você sente aquilo no teu coração. Porque às vezes alguém te chama para ser padrinho de casamento e você nem gosta da pessoa, de verdade. Porque às vezes a gente só lida na falsidade, não gosta. Então eu vou ser padrinho por quê? Todos os papéis que eu me propor ocupar na minha vida, eu preciso ocupar de verdade e em essência, tá bom?
Por hoje é só. Comenta a sua opinião aqui embaixo, que eu acho que é um assunto interessante. Eu quero verdadeiramente ver o que você pensa sobre isso, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e tchauzinho!